Fala, minha meus gente! amores! E um dia muito frio, muito gelado por aqui, não sei como é que tá na sua cidade, mas a gente quer aquecer essa tarde na sua companhia e que sejamos boa companhia também, não é, meninos? Verdade. A gente é. Eu também acho. Mas desconfio. assim, a gente tá tentando. Considera Faz um esforço. esforço danado. Verdade. Ó, frio que nada, que é açaí, hein? Gelado. Ana, pastor, Sabe você quer o aquela quê? Um frase- açaizinho? Sabe aquela Seu perguntinha? açaí tá do Sudeste, né? Tá do Sudeste. É, Não, e tem tem uma bastante perguntinha. xarope nesse açaí aí. Uma perguntinha básica. Quer enganar a quem? Não, pra mim açaí não tem tempo, viu? É Eu calor, é frio, qualquer Verdade. hora. Açaizinho cai bem. Mas o açaí daqui é diferente, né? Do açaí lá Ih, do... não entra nesse assunto, você Não, perde né? amigos. Então tá, É. pronto. Claro que é. Ele só é a lembrança de um açaí. Perde amigos, que o melhor é daqui, o melhor da colar, o melhor enfim. Melhor é aquele que me dão. Melhor é o seu Boa. Entre Família, que começa agora e a gente quer ficar com você a tarde inteira. Não, é só até as 4 da tarde mesmo. E o assunto de hoje tem a ver com apegos, desapegos. Quem de nós três é apegado, desapegado? De gente, de coisas? De coisas. lugares? Do quê? Ah, tem É. coisas que eu gosto. Aí ser apego é, sei lá, depende do que você define. Você é porque tem gente que tem uma dificuldade a mais, é porque ela gosta de tudo. Não, mas isso aqui não, Não. serve, ai, deixa, um dia eu vou gostar. não sei Isso o daqui quê. tem uma memória, tem não sei o quê, e aí vai guardando tanta coisa que, isso daqui lembra não sei o quê, que lembra não sei o quê, quando vai ver a casa tá que é... Se tudo que ele guarda é coisa que ele fez na memória, então deve ter nada lá. Agora pegou pesado, hein? Agora pegou pesado, hein? Você guarda as coisas que você lembra? Mais alto que é. Sério que não entenderam. É porque o que o Abinal falou foi o seguinte: você vai guardando as coisas que estão lá na sua memória. Então não guarda nada, já jogou tudo fora. A casa dele deve ser uma quadra vazia. É tudo muito Porque ele não tem minimalista. memória. É tudo muito minimalista lá, viu? Nada de ficar guardando muita coisa. Entra-se no cérebro dele, lá na memória dele, no campo de memória. O que tem? Só Tem tem o alguém sapato, aí? não tem mais nada lá, não lembra de nada. Quem aquele lembra de eco. mim? Não, Abinal, foi injusto, porque o Abinal lembra de coisa, ele mexe, ele tá lembrando de alguma Ei, circunstância. mas foi boa, pastor. Foi excelente. Foi. Desculpa. Tem que ser assim, minha gente. Você Tem que é ser cheio assim. de guardar as coisas? Olha, eu preciso confessar, eu sou assim. É. Tenho muita memória. Eu guardo uma porção de coisas. Eu Eu guardo me pra não esquecer. Pra não perder a memória. Eu vou guardando. O que é isso daqui mesmo? Eu me desfaço fácil. isso daqui é assim. velho. Não tem mais utilidade, não tem mais necessidade. Guardo pouca coisa É. do que eu preciso. Agora, tem umas velharias que eu gosto. Quando eu não tenho, eu peço. Já tenho É. máquina de Já datilografar. esgotei minha taxa de piada de hoje. É o que, mas que é? na Ferro de velharia, passar. De passar Essas coisas assim. carvão, né? Isso. Que mais? Carvão, exatamente. Aí, outras coisas. Você vai poder participar com a gente, interagir. Esse é o momento que vai dar alguns pano pra manga que a gente diz também, né? Porque as mulheres já vão lembrar de coisa ali. Porque a gente sempre Das fala das roupas? mulheres, porque as dos maridos, coisas dos maridos. Desapegar dos maridos? Eu não entendi. Não, desapegar das coisas que a Não tá gente acaba ajudando ali. guardando. Fala comigo, Abinal. Ela Tá, tá assim, ó, porque, não sei se lá é assim, pastor, mas a gente tem mania de, às vezes, guardar uma coisa. Não, isso aqui eu posso precisar, né? Às vezes na ferramenta, ou, sei lá, um parafuso, uma coisa ou outra. Eu tinha essa mania de ficar guardando, guardando. Tinha caixas e mais caixas, até que um dia cheguei e não tinha mais. Foram, e aí ficaram as Alguém- É lembranças. complicado, porque eu fico juntando ferramenta, só que aquela pia que tá pingando lá até hoje eu não arrumei. Tem essa Aí- também. É a vingança. Meus amores, então é disso que a gente fala. Apegos, desapegos, os desapegados daí. Contem pra gente se é assim, como é que funciona. Aqui, ó, pra se desprender dessas tais memórias. E se você é dos apegados, por que esse apego? Tá apegando a quem, né? Então tá, fica com a gente, mas ainda temos o nosso hashtag com ela. Eu devia ter um susto agora. Ela. Por quê? Você falou, fica com a gente. Não, Josemar. Esquecendo de mim. Fica que com a isso? gente, Não. Ju. Que memória é Eu essa, joguei meu pra ele. povo? Não, você é inesquecível, Ju. Então tá bom, viu? Então tá bom. Nem o Vou segurar Abinal te minhas emoções aqui. É verdade. Vocês falando assim, Inclusive, fez- final de semana tem aniversário da Josemar. É, gente. Tá Lembrei, chegando. viu? É, vai ser notícia segunda-feira, grande celebração. Grande celebração, isso aí, gente. Não é todo dia que a gente faz 18 anos. Eu não queria rir. Não, Porque obrigada. parece ter Não, 18 muito mesmo. obrigada por isso, Parece. inclusive, tá bom? Tenho certeza Mas que você fez 18 anos. Eu não sei quanto tempo faz, mas que você fez 18 anos, você fez. Fez. Já sei. É, Com muito certeza. tempo. Fez 18 também.
Eu também fiz. Mas então tá bom, bora falar de hashtag, né? Vamos. Porque eu sei que dá aquela curiosidade no começo, né? Hoje, no Momento Hashtag, eu vou falar sobre algumas atualizações do avião que caiu em Vinhedo, agora sobre a Caixa Preta. Também vou comentar aí a respeito de uma pesquisa que saiu mostrando que o Brasil tem mais de 4.000 tentativas de golpes por hora. Vocês acreditam nisso? Complicado, né? E por fim, de uma mulher que doa 8 litros de leite materno para um hospital lá do Rio de Janeiro. Muito legal, Uau. né? Gente boa demais essa. E recentemente fizemos um programa sobre amamentação. Se soubéssemos, né? É uma moça bem desapegada do seu leite materno. 8 litros. Muito bem, meus amores. Pausa rapidinha, nós já voltamos com você. O seu Entre Família só está começando. Bora aí, Meus estamos de amores. volta, meus amores. Olha a gente por aqui de novo. Sorridentes, felizes, porque temos a sua companhia. Estamos aqui nesse canal que transmite esperança, que transmite alegria, que transmite paz para o seu coração. Esse é aquele momento gostoso da sua tarde, né? Talvez estava um pouquinho tensa, preocupado aí com algumas situações, né? Meio depressiva, mas chegamos, né? Darley, Pastor Aleixo, para trazer mais alegria para a sua tarde também, né? E trazer também a sua interação, puxar para cá a sua interação com a gente, tá? E para você participar com a gente, o que tem que fazer, Darley? Eu fiz assim, igual um peixinho, abri a boca para falar. Atropelei. É normal. Gente, eu sou uma pessoa que faço uma crítica a quem acha assim, deixa fulano falar, atropela. Gente, amigos se atropelam. As verdade. conversas comuns, a gente Se toma cruzam, o né? que o outro... Isso é comunicação. Então, eu só fiz assim, para dizer que hoje eu cheguei cedo, gravei, consultório de família, depois fui para uma reunião, e eu tava assim meio, sabe, cansadinha? Aí vocês chegaram e a gente entra para gravar, ou seja, quando a gente muda de ambiente, muda de pessoas, se une a outros, fica diferente. Então, a gente espera toda tarde ser companhia boa para você ir de casa, para a gente conversar de coisas sérias, brincar, dar risada, gargalhada. Onde que você encontra tanta coisa boa num só programa, gente? É por aqui. Responde a nossa pergunta de hoje. Você viu qual é a pergunta de hoje? Eu vi. Então, responde aí eu a pergunta vi. de hoje. Qual é? Esse Você não tema se de hoje- desapegou da pergunta de hoje, né? Esse tema de hoje, inclusive esse tema de hoje foi o que trouxe essa pauta de De hoje. parabéns para ele. Mas será que eu vou saber falar? Sobre desapegos, né? Mas seguinte, ó, você se considera, ou já se considerou em algum momento, apegado ou apegada demais vamos colocar aqui, a coisas materiais, né? Coisas palpáveis. Né? E aí, já se apegou demais Tem em algum dificuldade momento? de doar, Isso, de dividir, de deixar para lá. Ou você hoje usa 42, é a numeração do seu 42, mas você está guardando um 38. Mas há quanto tempo? Tem 10 anos que esses vestidos 38 estão aí guardados. Mas eu vou quê? emagrecer para usar... Tudo bem, eu confio, eu Mas já vai acredito em sair da você, mas não sei moda, não, tudo. Aleixo. Vamos pensar pelo lado de que saiu da moda, né? Não que não vai conseguir. É mesmo, né? Mas tem coisas que tem realidade que a gente precisa jogar na cara. Para com isso. Para de bobeira. Que a verdade mundo. toma. Todo mundo tem um negocinho, alguma coisinha que fala, isso aqui é um sonho, né? É um sonho. E tem umas coisas que são uma... Eu estou aqui defendendo o apego. Tem coisas que ela não é uma coisa. Ela é uma fenda no história. tempo, ela é uma história. Para as pessoas que têm memória, por exemplo, se olhar e lembrar de tudo, enfim. Ou de lembrar daquilo que não aconteceu, que você quer que aconteça por causa daquilo lá. Não, tem sua razão, sim. Tem. Mas o exagero é sempre complicado. Mas a gente fala isso depois do hashtag. Tem notícias aí chegando, né? Gente, vocês comentando sobre desapego me faz lembrar que lá em casa eu tenho uma dificuldade de desapegar de pacote de presente. Tenho muita dificuldade. Porque nunca se sabe quando tem que dar um presente para alguém e você não tem pacote em casa. Entende? Então, Aí já quando tem você guardado. desapega deles, você precisa. Gente, meu marido é esta pessoa. Ele é esta pessoa. Todas as embalagens de presente, todas as sacolas, tudo ele guarda. Minha mãe também chega lá, mãe, então tá aqui, ó. Qual tamanho você precisa? É o quê? Ele é É uma essa bicicleta que você vai dar? Ou é um carrinho? Mas é bem Ju. isso mesmo, gente. Bom, bora começar
começar então nosso momento hashtag. Vamos começar aí com mais um desdobramento sobre a queda do avião da Voe Paz. A Agência Nacional da Aviação Civil confirmou que a ATR que caiu e matou 62 pessoas operava com uma autorização provisória para registrar menos dados em uma de suas caixas pretas. Segundo o órgão responsável, uma das caixas que gravava informações e parâmetros da aeronave deixou de gravar 8 dos 91 itens aí exigidos pelas regras brasileiras. A própria ANAC destacou que os dados que deixaram de ser registrados não configuram aí prejuízos à investigação em curso. Então, no caso, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos tem capacidade de fazer apuração com as informações disponíveis. A previsão é que um relatório preliminar seja aí apresentado, publicado em 30 dias. Então, ficamos aguardando, né, mais informações. E olha, gente, em meio a essa situação tão delicada, familiares das vítimas disseram que golpes estão sendo aplicados. No caso, os golpistas pedem Pix para ajudar nos custos do velório das vítimas. É complicado e inacreditável, né, que isso esteja acontecendo. E falando sobre fraudes, hoje mesmo foi divulgada uma pesquisa que revelou que o Brasil registrou mais de 4.600 casos por hora de tentativas de golpes de aplicativo de mensagem ou ligação telefônica nos últimos 12 meses. A pesquisa foi realizada pelo Datafolha em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Essa fraude é conhecida como golpe 0800, que é quando o fraudador se passa por um funcionário de alguma empresa e tenta convencer a vítima a comprar algo ou transferir dinheiro. A pesquisa mostrou também que foram mais de 4.500 tentativas de golpes do aplicativo ou ligações envolvendo transferências ou boleto aí falso que as pessoas acabam pagando e perdendo o valor. Nesses casos, os fraudadores se passam por um funcionário do banco que tenta confirmar uma tentativa de compra ou de transferência de dinheiro, induzindo a vítima a fornecer dados de contas aí que podem resultar no roubo do dinheiro. E olha, e acompanhando essa notícia me fez lembrar que banco não liga pedindo as suas informações, tá bom? Então, se você receber uma ligação pedindo seus dados, senha da conta bancária, não passa. O banco não faz isso. Se tem alguma dúvida, vai até uma agência, procura saber o que está acontecendo. Me fez lembrar também que essas semanas, meses atrás, na verdade, eu recebi algumas mensagens no meu celular dando algumas dicas para identificar algumas fraudes. Eu até vou mostrar aqui para vocês. Eu vou mostrar aqui nessa câmera, aqui rapidinho. Aqui, gente, nessa câmera aqui, ó. É uma mensagem que dá dicas para você não cair em alguma das fraudes que chega, tanto por mensagem, tanto em lojas que você acha a promoção tão barata que você fica, nossa, eu preciso comprar esse item. E aí você acaba comprando e no final você não recebe o item e acaba perdendo o dinheiro. Isso se trata de uma campanha do movimento hashtag Fique Esperto e tem por objetivo conscientizar os consumidores sobre a importância da prevenção contra fraudes e golpes no ambiente digital. A iniciativa da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, conta com a parceria de diversos agentes públicos e privados. As mensagens com as dicas de segurança são enviadas como SMS, que foi o meu caso, e também por e-mail pelas prestadoras de telefonia móvel e divulgada também nos canais aí parceiros. Também é possível acompanhar essas dicas caso você tenha alguma dúvida e queira saber mais na hashtag Fique Esperto. Então você pode acompanhar nas redes sociais, dar uma olhadinha e saber de mais dicas para evitar. Mas lembrando, fique muito esperto em relação a isso. Não confie seus dados bancários a quem você não conhece. Muito menos em site que não é confiável, muito menos também por ligações, tá bom? E olha, seguindo aqui esse nosso momento, agora para finalizar, eu vou trazer uma história inspiradora do Rio de Janeiro. É sobre a Andréia Fernandes, que tem sido um exemplo para o mês de agosto, um mês dedicado agora ao incentivo à amamentação. Andréia tem doado 8 litros de leite materno por semana para o Hospital Estadual da Mulher do Rio de Janeiro. Durante uma entrevista, ela contou que recebe frascos higienizados, touca, máscara para realizar
extração e conta também com a ronda da equipe hospitalar para conseguir aí buscar o leite na casa dela. Andréia chega a produzir mais de 30 litros de leite materno por mês, sem contar o que é destinado para a pequena bebê dela, Helena, de 4 meses. Segundo ela, poder ajudar um bebê prematuro é o que mais estimula a continuar doando. Ela é bem pé no chão também, viu? Chegou a mencionar que por muitas vezes se sente cansada, até sente desconforto ao amamentar, né? Ao tirar ou extrair o leite, mas que ajudar os bebês a motiva e muito. Que legal, né? Muito uma notícia legal. Totalmente inspiradora aí de aquecer nosso coração com uma atitude tão linda. Até na semana passada a gente falou sobre esse assunto, né? Sobre esse tema. A semana passada foi a Semana Mundial, né, do Aleitamento Materno. E a especialista que estava com a gente aqui, ela falou dessa preocupação que algumas mães têm, né? Ah, mas se eu tirar não vai faltar para o meu bebê e tal. E não, ela explicando que quanto mais você tira, mais vai produzindo também, né? E é legal que pode ajudar muito, né? Especialmente nas UTIs neonatais, onde tem bebezinhos ali recém-nascidos que precisam desse leite materno aí. Apesar de ser necessário dizer que não é só uma questão de boa vontade dessa mãe em ser doadora de tanto leite assim. Tem algo da sua fisiologia, da sua biologia, da sua nutrição também. Tem algo dela, desse organismo, que favorece de alguma forma, que permite que de alguma forma ela tenha tanto leite para sua filhinha quanto para doar. Mas não é o caso de todas as mulheres, tem as que sofrem por não conseguir, tem outras que dão o leite suficiente para o seu filho. Ela diria que assim, é um caso para dizer que diferente. Parabéns, mãe, e parabéns para todas as mulheres que conseguem também a isso e as demais que conseguem superar também o não conseguir amamentar. Mas que legal você terminar com essa notícia também, Jô. Muito bacana a atitude. Eu nasci prematura também, minha mãe não tinha leite para oferecer, então eu tomei aquelas em fórmula mesmo, né? E a gente sabe a importância do leite materno. Então, quando a gente vê uma notícia assim, de uma mãe prestando aí essa ajuda, é realmente motivador, muito legal. Mas, gente, eu fico por aqui, viu? O nosso hashtag termina, mas amanhã tem mais com o Lucas, tá bom? Combinado? Tchau, tchau. Tchau, Valeu, querida. Josi. Até Muito mais. bom tê-la sempre, com o Luquinha Verdade. também, dia sim, dia até não. antes de a gente entrar no nosso assunto do dia aqui, pastor Aleixo, me chamou a atenção muito dessas pessoas que aplicam esses golpes, né? Pegando esses momentos delicados que muitas pessoas estão vivendo, como no Rio Grande do Sul, que a gente acompanhou, né, essa tragédia toda, pessoas, né, querendo ou não, tentando se beneficiar de alguma forma, né, de doações, e numa situação como essa, do desastre também desse avião, a gente entender essa maldade, pastor, do ser humano chegar a esse ponto, né, os corações sensibilizados por algo terrível que aconteceu, pessoas morreram, pessoas em luto, tristes, e alguém tentando, de alguma forma, se beneficiar de uma situação dessa. O que dizer dessa maldade no coração do ser humano nesse momento que a gente vive? O ser humano não começou a ser mal essa semana. Ele sempre foi mal. Mas está acontecendo uma coisa, né? Porque o maldoso, ele tem uma vítima preferencial. Tem que ser vulnerável de alguma forma. E a inserção de tecnologia vem numa velocidade que o domínio das informações necessárias para lidar com aquela tecnologia não está sendo assimilado. Então a gente está percebendo aí que há um certo analfabetismo em lidar com as tecnologias. Então tem muita gente vulnerável. Para alguns, quando escuta assim, fala, não acredito que você caiu nesse golpe, porque ele não tinha as informações necessárias para se proteger. Existem muitas pessoas maldosas, elas continuam existindo, mas o nível de vulnerabilidade também chama atenção. Porque uma boa parte, se não quase todos os golpes, poderiam ser evitados com algumas informações. Por exemplo, alguém te pediu a senha, o banco te ligou para pedir a sua conta. Essa é uma informação que minimamente o banco tem, né? E especialmente em situações que geram comoção como esta, nós ficamos muito sensíveis para sermos abordados e dizermos, claro, eu faço um Pix, né, para ajudar. E aí, por conta da comoção, do estímulo de ajudar, não vai atrás dessas informações. Nada, Quanto às pessoas haver pessoas más, essa é a realidade. É por isso que a Novo Tempo está aqui no ar, inclusive, para falar do Evangelho, falar de Jesus, para nós continuamente sermos convertidos pelo Espírito de Deus, para que outros também sejam convertidos pelo Espírito de Deus, porque naturalmente, sem Deus, somos maus. Ladeira e sendo abaixo. maus,
eu diria assim, numa proporção que às vezes até foge do nosso dia a dia, porque assim, meu Deus, posso até não ser cristão, mas eu sou honesto. Posso até não ser cristão, diz o outro, mas eu tenho empatia. Mas tem gente que não tem. Ponto, né? Então, essa é a realidade. Tomar os cuidados e ter essa atenção, especialmente em momentos de grande comoção, né? Verdade. E até falando em empatia, né? Um assunto de hoje. A história do apego, do É o desapego. desapego, né? Com empatia pelas outras pessoas, a gente se desapegar de algumas coisas que a gente tem, que não usa mais. E a gente aqui tem empatia com quem não desapega. Tem dó de você, né? Tem um aqui que diz que é apegado. Você é apegado em que nível? Não entendi. Quando você disse que era apegado. O que é, dependendo do que for, se alguma coisa que é minha com história, ela não sai muito. Por exemplo, se alguém chega para mim e fala assim, você tem um livro? Tem? Você me empresta? Não, eu compro um para você, mas o meu eu não vou te emprestar. Eu nem te pedi e você já comprou um com medo que eu pedisse, acho né? que é uma coisa entendi. Agora que entendi. Coisa que você nunca vai ver é livro meu circulando na mão de alguém. Assim, eu compro o livro e entrego. Ele falou, você conhece tal livro? Não sei o quê. Aí falou sobre, e eu fiquei assim, uau, deve ser muito bom, tá? Vou ver. Aí ele não esperou, depois eu comprei o livro. Comprei para você. Porque não foi prestar, não. Agora, até para a gente entender um pouquinho, né, sobre nessa sociedade que a gente vive, sociedade do consumismo, né? Sempre a gente vê aí as publicidades, né, sempre te oferecendo mais e mais e mais para você consumir. E qual que é a importância, pastor Aleixo, Darleide, você de casa também para interagir com a gente, né, do desapego numa sociedade como essa que a gente vive, onde estão sempre vendendo mais, te trazendo mais e coisas mais novas e tal e tal. Qual que é o papel? Eu acho que o buraco é mais embaixo. Porque numa sociedade de consumo, você tem que consumir menos. Porque se a gente for desapegando e continuar no mesmo ritmo de consumo, é um estrago generalizado. Estrago para si, estrago para os outros. O antídoto a uma sociedade consumista é não consumir. Consumir menos. Pensar nos nossos hábitos de consumo. Isso deve ser pensado com muita urgência. Por exemplo, a gente vai falar sobre natureza e não falar de hábitos de consumo, nós estamos só colocando um band-aid no câncer. O consumo está no centro da destruição do planeta. Agora, o que pensar também, acho que aí pega muito, é o quanto esse acúmulo de coisas ao nosso redor tem adquirido um significado. Por que ter tanto? Por que não desapegar? Qual o significado que essas coisas estão dando? Isso é profundo para você pensar, um tipo de personalidade ou um ego que precisa ser construído com coisas ao seu redor. Por que eu preciso tanto? Qual é a projeção de personalidade que aquele negócio está dando? É algo para se pensar mesmo. Mas a gente vai continuar conversando sobre isso depois do intervalo. Já dizemos que é assim, a gente nasce sem nada, né? Aí a gente morre sem nada, dizem. Mas a gente passa uma vida inteira brigando por coisas, para dizer, é nossa, é minha, é minha. Eu ouvi uma frase hoje dizendo que a gente trabalha para conseguir o dinheiro, para conseguir o dinheiro para pagar. Eita, peraí. Essa frase é bonita, é complexa. Mas... Eu vou lembrar, viu? Desapegou da frase. No meio do caminho eu esqueci. Mas fica assim, a gente trabalha para ganhar o dinheiro que já não é nosso mais, que a gente é para pagar algo que a gente comprou e que já não é nosso. É mais ou menos assim, viu? A gente quer falar com você um pouquinho sobre o que está por trás do apego às coisas materiais, tá? As coisas que a gente tem e que muitas vezes a gente não se dá conta do que ela está sinalizando. Agora a gente vai sair um pouco dessa de guardar coisas porque tem memória, porque é uma roupa que lembra o momento. Por exemplo, eu guardo o vestido ainda dos últimos 6 anos do dia do casamento da minha filha. Aí eu olho para ele e digo, como é que eu vou me desfazer dele? Então, a gente tem algumas coisas pontuais, ok? Está tudo dentro da nossa história. Você tem fotos que você quer guardar as fotos justamente porque tem a tua história. Então, tem uma roupa aqui, tem um objeto a colar, que te rememora algo que é muito seu, tá tudo bem, não vamos ficar por aí. Mas quando a gente começa a se apegar, de modo que aquilo parece que nos enjaula, Aleixo, parece que aquilo nos toma e que muitas vezes nos tornamos reféns sem perceber de coisas. Qual é o significado de estarmos envolvidos ou ligados tanto a coisas do ponto de vista da fé ou da nossa crença bíblica? Quanto maior é a bagagem, mais difícil é a caminhada. Isso é real.
Quanto mais coisas eu vou acumulando, mais coisas eu tenho para entregar. E aí as rupturas vão ficando cada vez mais exigentes. Quando Deus chegou e falou com os pobres, na pessoa de Jesus, os pobres aceitaram prontamente. Porque eles tinham pouco para entregar. Quando ele chegou para o jovem rico, ele fez o cálculo e falou, tá muito caro isso aí. Mas ele encareceu a própria salvação. Ele encareceu a própria salvação. E aí o comentário de Jesus é, mais fácil o camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Não que o coração necessariamente seja duro, mas o rompimento tem que ser grande. Os fariseus chegaram para Jesus e os fariseus tinham essa dificuldade, que a Bíblia fala claramente. O problema dos fariseus, dentre todos os outros, o que está destacado é, eles eram avarentos. Então, toda vez que Jesus falava alguma coisa que tocava no dinheiro, os fariseus ficavam muito, todos incomodados. E aí, o discurso dos fariseus escondia aquele apego que eles tinham para coisas materiais. Aí chegam para Jesus e falam, você come com pecadores. E a história que Jesus conta é exatamente isso. Ele fala, mas você, se você tiver uma ovelha, você não vai buscar? Aí eles responderam, sim, eu vou buscar. Se você tiver uma dracma, você não vai buscar? Sim, eu vou buscar. Certo pai tinha 2 filhos. A construção do argumento de Jesus parte de você tem um bicho que é de valor comercial para você e você busca. Você tem uma moeda que tem valor emocional e você busca. Mas filhos você não busca, porque na parábola do filho pródigo, o filho não é buscado. Ele não busca, ele é uma ruptura. O que está querendo dizer? Para mim, na minha lógica, as pessoas são superiores às coisas e sempre serão. Mas na sua, as coisas são superiores às pessoas. Porque o pastor foi buscar a ovelha, a mulher foi buscar a dracma, mas o filho ninguém quer buscar. Quando as coisas estão no papel errado, a gente tirou as pessoas do lugar que elas estão. E aí, quando Deus criou as coisas para serem usadas e as pessoas para serem amadas, o pecado faz a gente amar as coisas e usar as pessoas. Verdade, perfeito. E a gente conversa agora com um casal que buscou um outro caminho que para alguns, né, chamaria de loucura. Como assim? Um médico com uma carreira toda promissora pela frente, deixar essa carreira promissora para entrar em uma missão. Né? A gente conversa agora com o doutor Victor Hugo, junto com a sua esposa Gabriela. Prazer recebê-los aqui no Entre Família. Boa tarde, amigos. Boa tarde, Abinaldo, Arleide, Robson. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Obrigado por compartilhar um tempo de vocês com a gente aqui para contar um pouquinho, né, da experiência de vocês. Agora, até para a gente entender um pouquinho a história, né, doutor? Como é que tudo começou? O que motivou vocês a fazerem parte desse Instituto de Missões Noroeste? Até explica para a gente o que é esse Instituto de Missões Noroeste e qual foi essa virada aí na vida de vocês, né? Deixando de lado uma carreira promissora como médico, né, seguindo ali na profissão, para entrar na missão. Compartilha com a gente, por favor. Eu vou falar da virada e a Gabi conta um pouquinho do Instituto, então. A virada foi assim, o sucesso depende do ponto de vista que você olha. Do ponto de vista profissional, financeiro, admiração, autonomia, era um sucesso mesmo a minha carreira. Agora, do ponto de vista que Deus avalia, então, emocional, relacional e espiritual, era um completo fracasso. E eu estava fora da igreja porque participei de uma missão em outro país. E nessa missão eu tive um encontro com Deus. Nessa missão eu também conheci a Gabi. Mas no encontro que eu tive com Deus, foi o seguinte, eu me deparei com um amor que não tinha desistido de mim, que estava me chamando de volta e que queria me usar. E que eu poderia viver uma vida que eu já tinha desistido de viver. E foi assim que eu entrei voltamos para o Brasil, nos casamos na missão e estamos há quase 10 anos aí. Legal. Gabi, como é que é essa missão? Certo. Bom, então, mais uma vez, boa tarde, né? Eu sou Gabi, eu sou advogada. Eu conheci o Victor na missão, como ele falou, na África, em Guiné-Bissau. E muitas coisas aconteceram na nossa vida e nós viemos parar no Instituto de Missões Noroeste. A primeira vez que estivemos aqui foi no final de 2014. Temos uma longa história com esse lugar. E aqui é um verdadeiro celeiro de missionários da União Noroeste Brasileira, onde nós temos uma série de projetos missionários de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Evangelizando não só Amazonas,
mas também preparando os jovens para servir ao redor do mundo. Maravilha! E é o que a gente estava dizendo aqui, né? Para alguns pode parecer meio que loucura, né? Deixar, né, uma carreira promissora para poder viver em lugares mais remotos, levar uma vida mais simples. Mas é bem isso que o Dr. Vitor falou, né? Vai de cada um o sucesso, né? O sucesso depende da cabeça de cada um também, o ponto de vista de cada um, né? E conta pra gente agora como é que tem sido para vocês, quais são os benefícios que vocês têm desfrutado dessa vida mais simples, né? Vivendo aí em lugares diferentes também. Compartilha com a gente, por favor. Esse estilo de vida não é que você trabalha menos. Pelo contrário, você vive com um senso de urgência, o tempo está passando e mais pessoas precisam conhecer a Deus, né? Mas, ao mesmo tempo, você consegue desfrutar mais os relacionamentos, a natureza. Você vivencia ali, na linha de frente do trabalho missionário, milagres que você só vê no livro. Então, você ganha muito de forma com a sua saúde, com a sua experiência de vida e com o que você pode contribuir para as pessoas. E essa vida simples, ela traz, de certa forma, menos preocupações. Principalmente com coisas, como o pastor Aleixo falou, né? Uma coisa que eu escuto muito dos pastores aqui. O maior patrimônio da nossa igreja são as pessoas. Então, a gente para de se preocupar tanto com coisas, principalmente as nossas, e a gente gasta a maior parte do nosso tempo cuidando de pessoas. E isso atribui um propósito à nossa vida. Porque se não for para viver para isso, a gente vai viver para quê? Né? Cristo fez isso, e nós, como pequenos, somos chamados a fazer a mesma coisa. Verdade, sensacional, hein? Pastor Aleixo e Darleide, eles comentando aqui o desapego de coisas para se apegarem a pessoas. Incrível isso. Eu queria perguntar para o casal o quanto vocês sentiram o quanto foi necessário romper com a ideia que nos empurra na direção de ter sucesso. Imagina, um médico, como inicialmente foi falado sobre o sucesso. Em algum momento, para você, precisou parar, para os dois, precisaram parar e avaliar alguma luta no coração para ficar ou para ir? Ou foi uma tomada de uma decisão avassaladora que levou a vocês para a missão pelo amor que os atraiu para ela? Olha, Darleide, eu vou te contar. Eu gostaria de poder falar assim que foi puro amor por Deus, mas ela acontece em etapas. Num primeiro momento, como existia um sofrimento existencial, assim, de cadê a alegria da vida? É só ganhar dinheiro, pagar conta e viajar? Então, deixar esse sofrimento existencial, ele não é difícil quando você encontra algo com propósito. Mas depois que as coisas se assentam, então vem os outros níveis de desapego. Você começa a pensar na sua reputação, no seu conhecimento, as expectativas familiares, você quer comparar com a jornada de outras pessoas. O que realmente ajuda é que você vai fazendo essa entrega paulatinamente. Mais ou menos com 2 a 3 anos de vida missionária, eu tive uma nova conversão, foi realmente entregar tudo para Deus e entender que eu ia viver com Ele. Já tinha quase 3 anos no campo missionário e eu ainda tinha muitas lutas com o meu passado e com o que eu esperava que eu tivesse a missão como médico, enquanto que Ele estava me chamando mais para outras áreas da minha vida. Bom, e eu como mulher, né, eu acho que quem está assistindo sabe que as mulheres às vezes têm muitas necessidades, mas também foi um processo. Eu conheci a igreja juntamente com a missão faz 10 anos e foi realmente um processo avassalador do Espírito Santo na minha vida. Não foi fácil no começo, mas foi percebendo que o prazer de estar com Cristo, desfrutando daquilo que Ele nos dá, é muito maior do que aquilo que eu pude acumular ao longo dos meus 27 anos quando eu me converti. Então, foi um processo, mas a cada dia eu estou mostrando que tem valido a pena. E uma coisa que é muito interessante, assim, nunca faltou nada. Aquela passagem bíblica que o próprio Jesus falou que nem as solas da sandália iriam se desgastar, a gente consegue provar e ver isso no nosso dia a dia. Incrível, viu? O nosso tempo, a nossa vida, né, pastor Aleixo, são de Deus. Ele nos concede para que a gente possa usar em benefício dos outros, né? E é o que a gente vê na vida do Vitor, da Gabi. E até que conselho que vocês deixam para quem está em casa acompanhando a gente agora, talvez um pouquinho apegado demais aqui e ali, não querendo se desprender,
para poder cumprir essa missão que Deus designou a todos nós, né? Que conselho que vocês deixam para quem está lá do outro lado, para a gente que está aqui também? Que conselho prático vocês podem deixar para a gente finalizar? Bom, o que eu diria que assim, a sociedade ela tem muitas cobranças sobre nós, principalmente os jovens, né, que estão entrando aí depois da vida acadêmica, se formando. Existe uma cobrança social muito grande por cumprir um padrão cronológico de fazer faculdade, ter uma profissão, casar-se, ter filhos. Isso não é problema nenhum. Porém, o problema é quando isso aí toma o lugar de Deus na nossa vida e a gente começa a criar impérios e palácios e ídolos. Então, nós temos que tomar muito cuidado para que nada tire o lugar de Deus na nossa vida. E, por conta disso, temos que ficar atentos. E uma coisa eu digo, ainda dá tempo de você se pegar a essas coisas. Ter uma experiência extraordinária com Deus. Porque o extraordinário só vai vir se você fizer coisas extraordinárias. Perfeito. Gabi, obrigado. Vitor, obrigado também. Compartilhar um pouquinho da experiência de vocês. Deus continue guiando sempre nesse ministério aí, alcançando outras pessoas para cada vez mais pertinho de Deus, tá bom? Um abraço. Abraço, queridos. Muito bom. Boa tarde. Boa tarde. Valeu, boa tarde. Que incrível, né? E eu até dando uma olhadinha aqui, Provérbios 22, 9, a gente encontra o seguinte, ó, o generoso será abençoado porque reparte o seu pão com os pobres. Repartir, compartilhar. Ah, mas eu não tenho nada. Você tem tempo. Você tem 24 horas. Nós temos 24 horas. A gente pode doar o nosso tempo também. Se você não tem recursos, o nosso tempo em prol dos outros, né? Falar do amor de Deus, ajudar as outras pessoas também, se envolver na missão é o que Deus quer para todos nós. E sabe o que mais? As bênçãos que a gente recebe é para a gente compartilhar com os outros. Para você que recebe muitas bênçãos financeiras aí, por que não compartilhar dessa bênção com outros também? Ah, mas eu preciso de mais bênção financeira. Deus pode te dar também mais bênçãos financeiras, conversa com Ele. Deus sabe de todas as coisas. E ó, talvez você que está no vermelho agora, pensando, eu queria fazer isso ou aquilo, mas não consigo. Educação financeira à luz da Bíblia. Esse tema que eu trouxe aqui para você é um dos capítulos, ó, capítulo 12, que fala justamente sobre isso, bênçãos compartilhadas. O que a gente recebe é para compartilhar com os outros também, tá bom? Inclusive o nosso tempo. É isso. Então aproveite, entre em contato com a gente, peça a sua revista Educação Financeira à Luz da Bíblia, que você encontra muito mesmo do que a Bíblia diz. Não digo tudo que a Bíblia diz, porque ela fala muita coisa e em uma revista apenas não caberia tudo o que a Bíblia diz sobre educação financeira. Mas aqui diz, né? Ser rico, será que é pecado? Fica essa, né? Ah, mas e o jovem rico, né? Poxa, e agora? É pecado então ser rico? Será que é pecado, pastor Aleixo, ser rico? Bom, não responde não, deixa o pessoal pedir a revista para poder receber em casa e entender como sair do vermelho, sonhando alto e vários outros temas também. Peça agora e a gente envia para você. Telefone 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. Peça a sua revista. Ah, não tem nem crédito para poder pedir agora a revista. Então peça aí pelo WhatsApp, 129 8244 4449. A gente continua. Vem pra cá, meu amigo. Vamos de interação agora. Você aí de casa, pergunta aí a gente daqui, lê e fica feliz com sua companhia. Boa tarde. Sou muito apegada com pacotes de presente. Olha aí mais uma. Tenho mania de guardar todos. Também tenho uma mania de não desapegar do programa Entre Família. Opa, todas as tardes estão ligadinhas. Aí a gente se esse apega é um apego a você. bom. Esse é um apego bom. Apego bom demais. Mas eu acho muito válida a pergunta que você trouxe a partir da revista Esperança, e que dá gancho para a gente tratar exatamente sobre o ter riqueza. Porque, assim, à medida que a gente fala aqui de desapego, e a gente vê a história desse casal, que é tão bonita e inspiradora, mas que não é um impulso do indivíduo, não é um impulso dele ou dela naturalmente. Tem uma provocação do Espírito, tem uma chamada do Espírito de Deus para algo que é de uma entrega plena para o reino. Mas e que leva um médico a desacelerar a sua carreira para dedicar, direcioná-la num propósito específico, que não vai lhe dar retorno financeiro, como diria, com um escritório na Avenida Paulista, por exemplo, um consultório. Ela, enquanto advogada, a mesma coisa. Mas não há nenhuma apologia ao abandono
do dinheiro, da riqueza, alguma coisa do gênero. Como é que a gente Disso, né? administra o ter? Porque tem pessoas que são ricas e são uma bênção. A Novo Tempo, por exemplo, não sei se você sabe, mas a Novo Tempo, por exemplo, enquanto o complexo que ela é, rádio, televisão, internet, começou com o impulso do Espírito Santo no coração de um homem que doou muito dinheiro, mas assim, milhões, para nós chegarmos aonde chegamos enquanto um canal de televisão e as rádios, 19 rádios que temos espalhadas pelo Brasil, muito motivado por um homem de coração generoso, um homem muito rico. Então, nós precisamos também considerar os muito ricos, mas que são generosos, Aleixo. É uma coisa importante a gente estabelecer algumas bases, né, para a gente conversar sobre isso. A primeira é, o que é missão? O campo missionário é onde o missionário está. Missão é onde o missionário está. Se o missionário está na Avenida Paulista, ali é o campo de missão dele. Se o missionário está na Amazônia, ali é o campo de missão dele. Existem pessoas que precisam estar em Nova York agora para falar para nova-iorquinos perdidos. Exato. E tem algumas pessoas que precisam estar perto de uma floresta para falar para aquele lá que também está perdido. Agora, algumas pessoas, presta atenção, algumas pessoas se entregarão de forma especial para a missão? Não, isso é um tremendo equívoco. Todos os cristãos são missionários. Ser cristão e ser missionário é a mesma coisa. Se deixou de ser missionário, é óbvio que não é cristão mais. Nossa, está falando que se eu não tenho missão, eu não sou convertido? Exatamente, exatamente. Todas as vezes que um missionário chega, a missão começa. Então, hoje você está no bairro, esse é o seu campo missionário, não tenha dúvida, você foi para a faculdade. Esse é o seu disfarce para pregar lá. Isso é uma coisa muito importante para a gente pensar. A outra é, a Bíblia tem história de muita gente que era pobre e enriqueceu. Então, você tem gente, Jacó saiu da casa da mãe dele com uma sacolinha. E depois você vai encontrar Jacó milionário depois mesmo sem ter recebido herança nenhuma. Ele vai enriquecendo no caminho. Mas aquela riqueza que ele vai recebendo é um projeto de Deus, da aliança que Deus faz com ele. Você tem também gente que vai empobrecendo. Nicodemos começa rico e termina pobre. José de Arimateia começa rico e termina pobre. Você tem um homem que é um pós-doutor e candidato primeiro a ser o governador do Egito e depois ele vira um pastor sem posse nenhuma, que é Moisés. Essa dinâmica da vida depende da administração que Deus está colocando para aquele propósito. E isso é muito importante. Lá em casa, quando a gente chega nessa conversa, a gente fala assim, não se iluda com as classificações econômicas do mundo. O cristão é classificado economicamente por Deus em 3 categorias apenas. Existem as pessoas que não têm o que precisam. E elas estão sob a nossa responsabilidade. Sim, nós somos responsáveis pelas pessoas que não têm o que precisam. Existem pessoas que têm o que precisam. Existem pessoas que têm mais do que precisam. Essas pessoas que têm mais do que precisam, e se tem algo dele que não está sendo usado como um instrumento na mão de Deus, que seja 10 reais ou 10 bilhões de reais, ele vai ter que repensar isso aí. Então, se você é milionário, é porque Deus quis que você fizesse alguma coisa com esses milhões. Se você tem um talento e um diploma, é que Deus quis que você fizesse alguma coisa com esse know-how. Mas, de qualquer forma, tudo é instrumento na mão de Deus. E o Espírito Santo distribui dons como lhe apraz. E ser avarento é justamente não fazer bom uso daquilo que Deus lhe deu. O dom, o talento, o dinheiro, enfim. O que pode ser com uma moeda e o que pode ser com uma informação também. Se você tem uma informação, você tem riqueza e você não pode retê-la. E esse caso do jovem rico mesmo é um exemplo perfeito, né? Porque ele ele guardava tudo, todos os mandamentos, ele era uma pessoa religiosa, né? Extremamente religiosa. E fazia tudo, cumpria a lei e tudo mais, mas quando tocou num ponto ali que era o apego dele, ele não desapegou. E a Bíblia não fala depois o que aconteceu, né? Mas dá-se a entender que ele preferiu o apego ao dinheiro, à riqueza, enfim. Onde está o nosso coração, onde está o nosso tesouro, né? Agora a gente tem que desapegar um pouquinho do tempo aqui, né? Porque o tempo voa. Eu não tenho que tirar de mim, porque eu queria ficar. Ai. Eu queria ficar. Vamos lá. Nós vamos para o intervalo, meus amores. Aproveita e pede a sua revista sobre educação financeira à luz da Bíblia. Pode ser a grande bênção que você precisa para o dia de hoje. Até já. Meus amorzinhos, tem aqui, olha, um monte de coisa para gente desapegar. Mas para mim vai ser fácil desapegar, nada é meu. Esse sapato aqui não é seu, não? Não. Mesmo? Deixa eu ver. Não tá grande o pé.
É, Tá meu grande esse pé aí. tamanho. Olhando pra... Essa Cinderela aí tá diferente. Ó, o que é do teu tempo aí, Darleide? Não, eu quero saber do seu, neném. Do meu tempo? Ai, vou pegar. Tem carrinho do neném. Tem carrinho. aqui. Ó, Ai, esse neném. é o tipo de carrinho que eu tinha O cara sonho com a em ter, barba controle branca remoto. do jeito que ele tem. A gente quer ser novinho, neném. Não, mas fita aqui, ó, fita. Então, Alice. Essas fitas aqui... Eu vou deixar vocês conversarem aí. Pergunta, o que é do seu tempo aqui? Tudo, mas tem coisas do meu tempo que não estão aqui. Desapegos nas fases da vida. Desapego nas fases da vida. Pode Vamos lá, passar. Vamos começar a primeira fase, Vamos, então. vamos, a primeira. Desapego na infância e adolescência, Cara, ensinando isso, valores e Vamos, limites. vocês que têm meninos e meninas aí, idade Chega uma escolar. lá em casa a gente tentou colocar uma regra. Ela foi válida assim, não totalmente, mas parcialmente foi bom. Ganhou um brinquedo, entrega outro. Legal. Isso é muito legal. Outro dia eu tive uma conversa muito legal com a minha filha. Qual câmera que eu tô olhando? 3. Eu tive uma conversa muito legal com a minha filha, Abusado. que ela pediu um brinquedo. Eu falei, vamos pensar na conta do brinquedo. O brinquedo custava, essas casas aqui, o negócio custava uns R$2.000. Puxa. Falei, agora vamos juntar comida e ver quanta comida dá para comprar com R$2.000. Ela, sozinha, ela foi lá, fez a conta, cesta básica. Eu falei assim, vamos pensar em quem morreu esse final de semana porque não comeu. E ela mesma chegou e falou, olha, isso aqui não faz sentido. Eu falei, não faz nenhum sentido. Não é se a gente tem dinheiro para comprar ou não tem. É imoral. É imoral você fazer isso com uma criança que pode brincar com uma caixa de papelão. Se ela consegue ser feliz jogando um peão, aí você vai investir. Tudo isso é imoral. E a Bíblia diz claramente sobre isso. Claramente. Vocês viram outro dia, na abertura do programa, que eu digo que às vezes eu fico aqui, ó, e eles ficam de conversa? Esse tempo todo que o Alice está falando, ele tá olhando para Abinal, tipo, oi? Vocês viram Então, daquele dia no começo, vamos lá. no começo da fala que ela falou assim, vocês que têm filhos, Ó, foi isso? Foi isso. E ela Peraí, fez vamos até fazer o assim, ó, seguinte, ela dá até Darlene, um fica passinho aqui, ó. pra trás. Fica ó. aqui, Ela dá isso, até um fica passinho aí. pra trás e Tá. depois de Fica conversar. aí, eu vou ocupar o espaço dos meus amores agora. Vamos Só vou lá. administrar. Vamos. Então, o que você vai pôr aqui? Brinquedos. Vai ensinando e Não, vai é o pondo seguinte, brinquedo. vamos lá. Você é criancinha e ganhou esse negócio aqui, que obviamente eu não sei pra que serve, mas Pela corda. pula corda. Não, pula corda você tem que guardar pra fase adulta. Serve tanto pra infância quanto adulta, né? Ó, já tá se apegando demais a esse aqui. Eu tô guardando, eu vou guardar tudo. Não, vamos lá, aquela brinquedinho que era só de empurrar a criança, não tá mais brincando com isso aqui. O Aleixo falou assim, Não, esse aqui vai é embora. do tempo de quem? Da minha Tempo da avó, avó. sei lá o quê. Aí a Tati falou assim, não, esse carrinho é do meu filho. Mas quem Quem deu pro ganha? filho? Foi o vô, né? Por exemplo, minhas filhas não brincam mais com isso aqui. Ela não brinca mais, agora tá Põe na brincando com outro. caixinha. Ó, a caixinha. Agora isso aqui é pra desapegar ou É. pra aprender? Ó, esse daqui é bonito. Pra desapegar ó. né? Porque assim, às vezes você paga tão caro num brinquedo como esse daqui, ó, Olha que o você Abinão já quer, se apegando. você quer brincar, né? Aí que você... Ó, eu sei, mas assim, ó, quando... Qual que é o sentido da prática? Ó, deixa eu falar que eu comprei um desse daqui quando eu era... antes de eu ter... Antes de eu ter o Samuel. quando eu tinha você comprou 20 e aquele seu poucos anos. carrão Ele não vai francês, desapegar, gente. você já comprou seu carrão francês, né? É, né? Então agora, esse Desapega. aqui vai para uma criança que precisa sonhar para ter. Agora, e esse aqui? Esse daí? Não dá, não dá, não já dá. passou de fase. Não, Isso não aqui dá. Ó, mas- agora ela não vai cair da bicicleta, Não. mas não serve mais. Desapega. Também não. E isso aqui também tá pulando corda, brinca um pouquinho Ó, para isso ficar é- obesa. Isso aqui é pra deixar de ficar Isso aí é estressado. Então, e mas se tal. você tem uma Não, isso criança aí- que tá ficando estressada, aí você tem que Não, isso desapegar aqui é de pro outra pai. coisa. Isso aqui é pro pai. Pega. Pega lá. Vai apertar, Agora- daqui a pouco fura o negócio. Isso aqui. Isso Esse fica pra você, que isso você aqui não tem guarda muita até paciência. você descobrir. Você É, não até tem muita conseguir. paciência, pega pra Quando você. Eu tenho, eu montar. desmonto tudo. Esse deixa. Vou falando aqui. Pronto. Encaixa, né? Agora desapegando aí do lado do guarda-roupa. Guarda, Ixi, Abinão, agora o esse bicho é seu. pega. Esse é meu? É seu. Agora o bicho E pega. esse é do Aleixo. Tá, próximo tópico que Ah, é tá. desapego, o quê? Desapego na idade adulta. Adulta. Reorganizando prioridades. Reorganizando prioridades. É aí, perto de você, ó. Vem nessa. Você tem aquela camiseta, Binal, que você ganhou quando você tinha, lá, 20 quilos atrás, quando você tinha 60 quilos. Hoje, Já não... não dá mais. Antes que ela não sirva pra mais ninguém. Põe na caixa. Não, deixa eu dizer que as minhas, eu não tenho engordado Pega muito. aqui no seu lado do sapato. Eu não tenho engordado muito, então as minhas, eu confesso que esse tempo atrás eu tinha roupa de quando eu casei, sabia?
Sério. Eu casei tem o quê? 17 anos, mais ou menos. Você... Não, aí a Eliane fez, esses tempos assim, quer dizer, alguns poucos anos atrás, viu? A Eliane fez uma limpa lá e... Bendita Eliane, Santa Eliane. Não é bom que o homem esteja só. É, Jamais. justo é por isso. Que mais desapega daí? Essa aqui, ó. Eu desapego tudo. A gente fica naquele feitinho sanfona, engorda e emagrece, engorda e emagrece. Então, mas esse né? aqui é aquela modinha, você comprou, ficou super empolgado, aqueles negócios floridos, de repente você descobriu que você tá uma samambaia andando, não dá pra Não, alguém olha que só, gosta. ao longo da vida a gente muda, não somente de peso, mas muda também até de gosto no que diz respeito a algumas peças. A gente tem que considerar que a gente vai comprando outras peças e é muito lógico que a gente substitua. Tem gente aí do outro lado com o carro da Comprou roupa sapatinho novo. entupido de coisas. Comprou sapatinho novo, dá pra doar o outro também, não é centopeia. Não, Sabe? exatamente. Não, mas e se o Centenas sapato de ainda tá calçados. bom? Dá Mas é pra pra alguém. dar só quando não prestar? Ah, muito bom. Dá pra alguém, boa. Não fica inventando razões. Ó. Agora, por exemplo, esse aqui já Gente, esse Não, aqui mas é... esse joga fora. é um estilo, como é que se diz? Velho, Esquece. estilo acabado. Estilo acabado. É. Não, porque tem o Mas estilo... tem alguém estilo que ainda retrô e usaria, tal. tá? Claro, e com muita não, utilidade. Não, porque Porque esse ele não tá daqui, ó, ele não rasgado, tá ele não velho. tá Esse daqui é o furado. estilo dele, meio desgastadinho. Dá uma assim. reformadinha É, e doa. é. Pronto. Que não pode quando tá Aí. destruído. E confortável. Esses calçadinhos mais surradinhos são confortáveis, né? Mas a gente vai ficar essa tarde toda vendo a roupa e o que doa, não. Porque o pessoal já entendeu. E aí? A cor. Pode. Ah, já não... Você já não foi lá, combina doou mais. pra Darleide e descobriu que ela não usa. A Darleide ganhou uma calça dessa. Claro que perdeu o presente, mas alguém ganhou. Alguém ganhou, perfeitamente. E isso Muito serve para todas as outras coisas. Se você ficar olhando, você não doa. Então, Não doa, verdade. Boa. bem. Sem Que mais que comentários. vem? Próxima Adultos, fase. agora vem Desapego na terceira terceira idade. idade. Fazendo o quê? simplificando e deixando o legado. agora com você, Simplificar, Darleide. deixar legado. Vai, tá fácil. Nada. A gente foi das crianças, Ô, foi das menino, adultos, o que você eu- não participou com O que eu nada. acho tão bonito é que tá na cara de vocês que vocês são velhinhos. Tá? Entendeu? Não é Barba velho, é branca, retro- é- ai, esse é neném da vintage. mamãe. Mas a gente não vai vintage. desapegar de Gente, você. olha, sinceramente, chegando, não vai desapegar de mim? Olha só, eu sinceramente vou novamente pontuar o que a gente já havia colocado antes para pensar. Tem coisas da história que a gente não desapega porque não quer, em nome de algo que é importante para você. Tem pessoas que guardam uma fita destas porque tem uma história com ela, sei lá, o casamento, mas temos que dizer que já existe digitalização. Isso que eu ia dizer, dá para digitalizar, deixar em um HD, né? Não ocupa tanto espaço e caixa. E aí, ó, vai ficar tudo embolorado e tal. E aí você não vai conseguir nem assistir mais nada. Isso tem que aqui jogar eu fora. não digo que para todo mundo é inútil, não é. Não, é Tem sério. muita gente que ainda tem os seus CDs de estimação, que aí vai tocar Não aqui. parece a cabeça do ET daquele filme? É verdade, né? Agora isso aqui, Ele gente, tem pra que telefone em guardar? minha Vai casa. ver que ela era dono de uma loja. Isso aqui é o quê, Ed? Isso daí é Você tá fazendo de condição. contabilidade. Calculadora? Aquela calculadora mais Não, vai científica. ver que ele era advogado, aí ganhou isso aqui do vô, que passou pro pai, que passou pro filho. Pra que eu vou dizer pro homem jogar fora? Não vou. Manter no É escritório, que tem às vezes, coisas né? que não são coisas, né? Entendeu? Então, de tudo bem. novo, eu não jogo fora. Você Posso guardar. Mas eu não vou desapegar dele, produção. Bom, mas o que eu vi aqui, ó... Mas, por exemplo, tem um isso aqui prato não quebrado. tem valor nenhum. É, porque tá prato sem quebrado. foto. Tá sem foto. aqui. mas, por exemplo, Mas o vai ver valor que- é a foto. É, exatamente, tá sem foto. E o que dizer de um prato quebrado aqui, ó? Ah, vou guardar para fazer um artesanato. Foi o Mas bolo vai que fazer? servido no dia do casamento, também. bolo não, né? Mas, sei lá, o jantar, nesse praia eu guardo essa louça, aí você pode colocar um pezinho, um suporte assim para colocar de presente, põe aqui o nome, pode aproveitar também. Não, vou guardar aqui para não quebrar o resto. Vai guardar um prato Não precisa quebrado. desapegar. Você viu? Eu estou aqui em nome das memórias, em nome das coisas que precisam ficar, porque a gente também não é desse que vai desapegando de tudo Desapego assim, na terceira idade. esquecendo para trás. É difícil. Como é desapego- difícil desapegar na desapego terceira idade. Não, Você vê não que é. tá só aumentando as coisas aqui. É verdade. É muito difícil a gente desapegar das grosserias, da falta de gentileza com os amigos. É muito difícil, muito. Mas tem uma coisa muito importante sobre a terceira idade. Fecha o Assim que você microfone voltar. dele. Fecha o microfone dele. Enquanto Fecha. ela tá lá, a gente vai colocando que ela não Isso. conseguiu. Guarda isso aí. Meus amores, vamos agora a coisa séria, como se ali fosse. Não, não é sério uma coisa dessas.
Vamos falar do seguinte, Anjos da Esperança. Vocês sabem quem são os Anjos da Esperança? É gente que ajuda a gente a viver a missão daqui. É muito fácil vocês estarem aí do outro lado, fazendo programa de televisão, arrumadinhos. Estamos aqui por um propósito. Nós fazemos daqui a comunicação daquilo que a gente acredita. Então, a gente acredita que cada um de nós ocupa na missão um lugar. E qual é o lugar de todos nós? Servirmos com aquilo que nós temos a dispor. Você pode nos ajudar, como Anjo da Esperança, a, por exemplo, fazer a vida de alguém melhor com muito pouco. A gente nem está pedindo que você desapegue de tudo que você tem, do seu salário. Não, às vezes é somente R$5 para a gente enviar uma revista para a casa de alguém. E aquela revista estudada vai ser simplesmente o pontapé para mudar, para virar o jogo da história de alguém que até aqui está perdendo. Perdendo porque alguém não estende a mão, alguém não se importa, alguém não pergunta. E nós estamos aqui pensando nessas pessoas que nem as conhecemos, mas o céu as conhece. Disse, vai lá, ajuda. Ajuda com o que você tiver em mãos. Então, R$10, 2 revistas. Você pode hoje ser um Anjo da Esperança com R$10, com R$50. Você pode desapegar do lanche da semana, do sapato, da roupa, não sei, para ajudar uma família. Pode ser hoje? Pois bem, nós estamos lançando nos próximos dias, se você nos ajudar, mais uma revista Esperança, a máquina humana. Para esse material ser produzido, alcançar milhares de pessoas, nós precisamos de você. Nós precisamos de você, por exemplo, para agora mandar um Pix para a gente. É rápido, prático, seguro. Nossa chave Pix é o e-mail anjos@novotempo.com. É bem fácil. Acesse o aplicativo do seu banco, seleciona a opção Pix, vai na chave e-mail e coloca o e-mail do Anjos, anjos@novotempo.com. Com a nossa chave, não é CPF, não é número de celular, é o e-mail. Vou repetir para você, anjos@novotempo.com. Em seguida, é só escolher o valor, fazer a doação. Qualquer quantia é muito bem-vinda. Eu já dei o exemplo de R$10. Ah, Darlide, mas eu separei 100. Separei 1.000. Tá tudo certo, a gente quer pôr esse material na praça para chegar pelo correio na casa de pelo menos 50.000 pessoas. Faça a sua doação e a gente espera você para continuar mudando a vida de muita gente por aqui. Pronto, tá tudo bem por aqui, queridinhos? Tudo certo. Andaram quietinhos enquanto eu falava? Que bonitinho. Posso Interação falar agora por que eu ia aqui, falar pode? da terceira idade? Diga. A gente tem que ter muito respeito com quem tem que estar nessa fase, porque ela é uma fase de perdas. Qual câmera eu estou? Pense bem. Até a Bíblia diz assim, olha, vá devagar quando você vai repreender uma pessoa idosa. Ela está perdendo tudo e ela tem consciência dessa perda. Quando envolve uma perda de alguém que está na meia-idade, onde está ganhando muita coisa, ganhando bens, ganhando amigos, a vida está dinâmica, é uma coisa. Em uma fase da vida, as coisas se vão com muito mais naturalidade. Está perdendo o corpo, está perdendo os amigos, perde muita coisa. Então, as coisas de quem está nessa fase, elas têm um valor diferente de quem está no momento de acumular muitas coisas. Né? E isso justamente faz a gente levar em conta a diferença que tem dentro do que nós estamos propondo, do que seja apego e desapego, daquilo que nos é desnecessário, daquilo que já não cabe mais na nossa rotina, que não cabe mais na nossa necessidade, mas é a necessidade de alguém. Então, o que você traz realmente a se considerar tanto para os que já estão com anos adiante, mas também para nós. Tem coisas que nós precisamos guardar. Eu insisto, nós temos uma história. Pessoas que também são desapegadas de tudo podem revelar nisso algo de falta sua, em que elas não têm nenhum laço de empatia, de afeto, de carinho, de amor a nada. É alguém assim que não tem, sabe, nenhum sentido de viver com o sentido que a gente deva buscar. Com amor, até mesmo aquilo que constrói a nossa história, o nosso dia a dia. Que é definitivamente diferente de uma pessoa que ama as coisas. Agora, tem alguém que tem valor ao sentido que está sendo simbolizado naquela coisa, que é diferente. Isso a gente tem muito disso mesmo. Muito bem. Agrinaldo, olha aí, Agrinaldo Machado falou o seguinte: boa tarde, graças a Deus não consigo me apegar a nada. Olha aí, não tem apego a coisas materiais. Mas Agrimaldo... Agrimaldo, você está aí agarradinho com sua mulher. Eu espero que você seja bem apegadinho com ela. Boa. Não me diga uma coisa de, não tem apego a nada. Menino!
Não faz isso, não. Tem mais ter um interação ou vamos para o apeguinho. intervalo? Intervalo, meus amores. Nós voltamos com você daqui a pouco, devolvendo as coisas, entregando as coisas. Mas fica com a gente, se apega aqui. Voltamos e na certeza de que você continua sempre apegadinho com a gente aqui no Entre Família, né? Que coisa boa. O WhatsApp você já tem. Já conhece o nosso WhatsApp, já está salvo aí no seu celular. Que bom. Então, ó, bora para as interações. Vamos lá, você mandou mensagem para a gente? Mandou aí. Olha aí quem está por aqui. Eliane. Deixa eu ler ali, ó. Boa tarde, lindos. Um mais lindo que os outros. Que no caso um é mais você, lindo. Binal. Obrigado. Eu vou ler para você. Por favor. Adoro uma faxina para jogar coisa fora. É, Eu Binal? não sei. É caô. Eu não Mas sei. a Binal não pode estar em casa. Ou seja, neste instante, algo está animando. Meu coração começou a acelerar agora, viu? Sou O que que ela tá apegada aos fazendo? meus livros. É muito bom pegá-los novamente, reler, voltar às anotações que fiz na época. Tá aí uma coisa que eu sou apegada Verdade, também. ela ama os livros. Mas os livros dela eu não faço limpa não, viu? Mas você é louco, por Minhas acaso? coisas, ela faz uma limpa de vez em quando. Ah, tem as roupas, não sei o que lá tal. Aí vou ver, foi, né? Foi. Foi. E sobrevive. Sobrevivo. É, tá aí. Tá tudo certo. Sou Beijo, amor. apegadaço. Apegadíssimo. Lá em casa até rola umas reclamações. É. Por que se sublinhou? Agora eu sou obrigado a ficar olhando para o seu sublinhado na hora que eu leio o livro. Acredito. Sublinhar é uma coisa que chamou atenção para você. E agora tá chamando minha atenção também. Eu não quero. Ou seja, se alguém lê seu livro, por exemplo, a Luciana lê o mesmo livro que você, e ela sublinhar, você reclama. Não, você quer sublinhar? Sublinhar quando a coisa é pessoal. É o livro seu. Meu livro você não pode sublinhar. É porque se você pegar sublinhados de livro, tem muito mais de você do que qualquer outra coisa. Claro, claro. É. Mas é isso aí. É muito seu, né? Você... Aham. Eu te entendo. Mais uma interação pra gente? Muito Regina bem. Santos, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde, Regina. Tudo que eu não uso dentro de um ano, eu passo para doação. Boa. Boa. Legal, menos esse gatinho aí, né? É. O gatinho deve ter o quê? Uns 2 anos já? É porque ali não é coisa pra uso, né? Então ela não doa Não, o gatinho. Fazer É um- isso. Estatisticamente, Fazer um carinho. estatisticamente, em um ano, uma sociedade como a brasileira, de um país emergente, tudo que você compra vira lixo em 6 a 7 meses. Essa é a estatística. Num país como os Estados Unidos ou Japão, que é uma sociedade de consumo altamente profundo nisso, em 3 ou 4 meses, tudo que você compra virou lixo. Então, a gente tem pouquíssimas coisas agora que podem permanecer mais que um ano. Se você pensar num celular, em um ano ele já está ultrapassado. Sim. Com certeza, valoriza e muito, né? Isso, e é uma estratégia para isso. Para alguns, é chamado de obsolescência planejada. Ela é estruturada para que fique obsoleto. E depois tem uma outra que é a obsolescência perceptiva. Ou seja, aquilo ainda é funcional, mas o design de todas as coisas ao seu redor vai mudando para que aquilo que era bonito pareça feio. Agora, pastor, vamos considerar que alguém de nós é muito apegado a coisas. Como faz para, então, tomar não só a consciência, mas mudar esse estado de espírito, mudar essa disposição? Alguém poderia responder, vai fazer terapia. Não, hoje nós não vamos falar de terapia, porque nem a gente está colocando isso como num caso de adoecimento, de alguma coisa de acumuladores. Não, a gente está tratando algo mais da alma, mais da expressão do humano, que tem a tendência de se apegar tanto por sobrevivência, a gente precisa ter apegos por sobrevivência, gente. Porque senão, né, a espécie humana nem teria chegado onde chegamos aqui. Tem algo disso que a gente precisa preservar. Mas no sentido de que nós estamos dizendo disso ser empecilho para a nossa maturidade, para o nosso crescimento e da nossa relação com Deus. Porque Deus pôs coisas em nossas mãos, como você já disse, para um propósito. Mas, pastor, eu não consigo. Qual é o conselho pastoral? Eu gosto muito e aconselho você a fazer isso. É quando você vai discutir uma questão séria, use os termos que Deus usa. É muito mais fácil. Quando a gente coloca novos termos, a gente dá uma anestesiada na consciência. Por exemplo, aquilo que você pode estar chamando de apego, Deus está chamando de idolatria. Aquilo que a gente está chamando de ser muito apegado, Deus está chamando de maldade. Então, por exemplo, eu tenho 3 peças de roupa vendo alguém que não tem roupa nenhuma. O nome disso não é apego. O nome disso é injustiça. Você está sendo maldoso. Mas eu sou maldoso se eu não doar? Sim, maldoso. Quando nós falamos nossas coisas, se você dá uma olhada na Bíblia, você vai perceber que não existe propriedade privada na Bíblia.
todos os bens da terra, tangíveis e intangíveis, pertencem ao Senhor. Tudo. Ele fala, minha é prata, meu é ouro, mas e as ideias? Ele fala, não diga que foi sua mão. Ou seja, a energia que você usa para conquistar coisas também pertence a Ele. As ideias que você teve, não existe direito autoral na terra. Tudo pertence a Deus. Ele fala, foi eu que criei o ferro, foi eu que criei o ferreiro, foi eu que criei o executor. Tudo pertence a Deus. O que eu sou? Eu sou um administrador das coisas de Deus. Então, se eu falasse, eu me apeguei, então isso é uma apropriação indevida de uma propriedade divina. Isso vai desde o lápis que está no seu escritório até os seus filhos. Os meus filhos não são seus. Estão sob a sua responsabilidade, mas eles são filhos de Deus. Minha esposa, meu esposo, também não. Minha igreja, também não. Nós não somos propriedade de nada. Meu corpo, também não. Minhas regras. Minhas regras são todas pecaminosas. Que o pecado é exatamente. uma quebra de regra, é colocar minhas regras. Nada, regras de nada. Deus. Nós somos servos, mas é que é meu. O ar que você respira vem dele. Mas eu não vou. E o meu coração? Vou entregar meu coração para Deus. Se o coração já não fosse de Deus, você teria direito sobre ele. Quando Deus fala para você entregar o coração para ele, ele está falando para você devolver. Porque já é dele. Ele não está dizendo que seu coração é seu. Ele quer que você queira. Mas isso não significa que ele abriu mão da propriedade do coração. É perfeita essa colocação de mordomos, né? Acho incrível, porque mordomo, ele administra. Ele usufrui, administra, mas não é dono. E é isso que nós somos aqui nessa terra, né? Me fez lembrar dos servos na casa do pai. Uau! Os servos na casa do filho pródigo, do seu irmão e o pai. Eles usufruíam de tudo da casa do pai. Fala sobre isso um pouco, Aleixo. É interessante. Deus nos chama de ovelhas algumas vezes, nos chama muito de filhos, mas nenhuma palavra é usada mais na Bíblia para falar da nossa relação com Deus do que servidão. Aliás, a palavra servidão aparece poucas vezes, ou nenhuma em alguns textos. A palavra que está lá é doulos, no grego, e é escravo. Porque um servo tem uma conotação de alguém que tem autoridade sobre si. O escravo é uma parte da propriedade. Então, por exemplo, os servos que vão à porta junto com o pai do filho pródigo e os servos que vão à festa fazem parte da herança. Quando a esposa de Isaac sai, ela sai com as posses dela. E entre as posses está lá a serva dela que vai junto. Os servos são parte da herança. Quando Deus nos chama de servos, Ele está dizendo isso, você é minha posse. Quando Jesus está orando em João 17, é muito interessante, que ele fala assim numa colocação, ele fala, pai, eu estou indo aí, vou te dar um presente. Os que me deste. A vontade que eu tenho é que onde eu estou estejam comigo os que me deste. Ele nos trata como uma propriedade rica da parte dele. Isso é muito interessante. Se você entregou tudo, mas não se entregou, você não se entregou nada. E o reflexo de não ter se entregado se é tomar posse das coisas. Eu ia trazer à luz para você tratar sobre algo que você disse outro dia, que é assim, se você não entregou a sua alegria, você não entregou nada. Ou seja, se você não entregou também algo que é do seu apego, que é do seu... do seu coração, talvez você não tenha entregado nada. E não dá para a gente passar adiante. É em busca de alegria, né? Né? Mas quando você entrega algo que assim, isso é muito caro para mim, você entrega, você está entregando um pedaço seu, muitas vezes. E eu acho que não dá para a gente passar batido sobre o que você disse anteriormente, a respeito de quando a gente está chamando alguma coisa de apego, e esse apego é aqui, talvez seja idolatria, isso é muito sério, né? Nós somos idólatras muitas vezes, dando um outro nominho, a gente lida bem com isso. Parece que a próxima interação tem a ver com a questão. A Maria de Jesus dizendo, boa tarde, já me apeguei muito, mudei de casas e de país. Aí desapeguei mesmo. Foi a melhor coisa da vida, sinto meu coração mais abençoador. Eu acho que a produção quis dizer que tem alguma coisa em relação ao que dizíamos antes, porque ela aprendeu aqui, né? Desapegou e foi, e seguiu. Entregou também alegrias aí, Aleixo. Muito legal. O Abinal falou do filho pródigo, e foi muito interessante a gente pensar que Deus não chega para o filho pródigo, não, para o jovem rico. Deus não chega para o jovem rico e fala, se livre do seu dinheiro. Ele não falou isso. Ele fala assim, pegue tudo que você tem e entregue aos pobres. Porque o que está sobrando para você está faltando nele. Quando ele fala assim, mas eu guardo os mandamentos. Então você não entendeu qual é o sentido dos mandamentos. Que o mandamento, em essência, é amar alguém. Você não mata porque ama, não adultera porque ama, você não rouba porque ama. Tudo isso é porque você ama. Então ame. Não amo.
não é só juntar, é o quanto da vida de alguém está sendo diminuída por causa do meu apego. Entrega aos pobres e me segue. E ele não ficou triste porque ele era rico. Ele deixou de amar e deixou de seguir. Ele não seguiu. Então, não vou te seguir. Ele não se perdeu porque era rico. Ele se perdeu porque não quis segui-lo. Bagagem muito alta. Minha gente, vamos lá. Peraí, deixa eu beber uma aguinha. Eu volto para beber uma água e já volto para falar para você, ó. Uma pessoa que não bebe água, Biral. Depois eu falo sobre isso. Fica feio. Fica feio. Você já tá bem, Paga mico. Minha gente, pronto, estamos aqui, ó. Deu tudo certo, tá? Deixa eu falar para você mais uma vez, a gente começou falando aqui do Anjos da Esperança, né? Dessa nova revista que a gente quer lançar, a revista Máquina Humana. Gente, sensacional esse material, que vai abençoar a vida de muitas e muitas pessoas, mas para que a gente consiga ter esse material para poder enviar, a gente precisa da sua ajuda. Você, amigo Anjo da Esperança. E ó, para você que vai nos ajudar, como forma de gratidão por todo esse empenho que você tem tido aí em nos ajudar, nós queremos, como forma de gratidão, oferecer um presente para você também. Que tal, hein? Roda o VT e vamos conferir. Cerca de 3.000 pessoas por dia morrem de doenças como diabetes, hipertensão, obesidade, câncer e entre outras enfermidades. Hoje, a Novo Tempo convoca você, Anjo da Esperança, que está cansado de ver quem você ama ser escravo de doenças como essas. Vamos juntos fazer algo a respeito. Nesse mês, o projeto Anjos da Esperança precisa da sua ajuda para produzir e enviar a nova revista Esperança, a Máquina Humana, que irá ensinar milhares de pessoas a resgatar a sua saúde física que cada um precisa, dia após dia. Faça uma doação especial para o Pix, anjos@novotempo.com. Repito, Pix, anjos@novotempo.com e receba o seu bottom do mês. Doe agora e faça parte do Exército da Esperança, que irá levar saúde a milhares de pessoas. Sou Anjo, sou Novo Tempo. É isso, hein? Você vai receber esse bottom lindo, você e quem você convidar. Mas tem mais, não para por aí, viu? Ó, a gente quer convidar você para convidar um amigo. Eu pergunto para você, quer ganhar uma viagem para conhecer tudo aqui a Novo Tempo, com tudo pago? E ainda, hein? Um kit exclusivo com camiseta squeeze da Novo Tempo. Gostou, né? Então, eu explico para você como é que funciona. Para você concorrer a esse presente aí, você vai fazer o seguinte, ó, são 3 passos ali que você vai fazer para poder, quem sabe, ganhar esse presentão com a gente aqui, ó. Primeiro passo, o que você vai fazer? Você vai convidar um amigo que já conhece a Novo Tempo para ele se tornar um Anjo da Esperança. Esse é o primeiro passo. Segundo, esse amigo faz uma doação especial pelo Pix, anjos@novotempo.com, viu? anjos@novotempo.com. E o terceiro passo, depois dele ter feito já essa doação, seu amigo aí, ele vai entrar em contato com a gente pelo telefone ou pelo WhatsApp mesmo, né? Que é o 1298281766630, isso. E aí ele vai enviar para a gente o comprovante de depósito do Pix, tá bom? Enviando esse comprovante do pagamento, pronto, é isso que ele tem que fazer. Você convidou o amigo fez o Pix para o Anjos da Esperança, mandou para a gente o comprovante junto com o seu CPF, já conta para você como uma pessoa que você trouxe para ser Anjo da Esperança também. E quanto mais Anjos da Esperança você trouxer, quanto mais pessoas para se tornarem Anjos da Esperança, as 10 pessoas que mais trouxerem Anjos da Esperança, essas pessoas vão ganhar um kit exclusivo da Novo Tempo. E as duas primeiras, as 2 pessoas que mais trouxerem, essas vão vir aqui para Novo Tempo com tudo pago, conhecer toda a estrutura da Novo Tempo, conhecer os apresentadores, tirar foto com tudo. E é isso, viu? Não deixe de participar com a gente dessa promoção aí e bora lá levar esperança para mais e mais pessoas também, tá bom? E é isso, minha gente. Pastor Aleixo, encerrando esse nosso momento que já tem sido reflexivo desde o começo, mas a Bíblia tem mais ainda pra gente, né? Eu passei na frente de um muro uma vez em Pernambuco, em Recife, tava pichado assim, ó. Eu tenho um amigo
que de tão pobre só tem dinheiro. Não é tão original, embora a frase seja muito bem construída, porque Jesus já falou isso muitas vezes. Mas eu queria que você pensasse nesse momento que a gente se despede, num texto que é extraordinariamente sintético e diz a Bíblia toda, na carta que Paulo escreveu para Tito, no capítulo 2, e no verso 11 começa dizendo assim: porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. E ele vai usar uma palavra. Ela nos educa. A graça educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, consigamos viver neste tempo, neste século, de maneira sensata, de maneira justa e de maneira piedosa. Ele está dizendo que a sensatez é necessária e ela é produto da graça. A piedade é necessária, é fundamental e resultado na educação da graça, e a justiça também. Viver de maneira justa é procurar equilíbrio em todas as relações. Isso é justiça. Justiça é você olhar e falar assim: eu tenho mais bênçãos e eu agradeço as bênçãos, mas eu preciso transmitir as bênçãos. Essa educação para desapegar de algo que não é eterno e apegar a algo que é eterno, ela é produto da graça, e Paulo vai falar disso muitas vezes, não só nesse momento aqui para Tito. Ele vai dizer que o nosso homem exterior se corrompe, mas o interior se renova de dia em dia, fazendo o eco do que Jesus falou: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Fique com o que é eterno, fique com o que é eterno. E depois ele vai dizer uma coisa que eu queria que você pensasse mais do que as outras coisas ainda. Ele diz assim: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. A Bíblia traz em português a expressão exclusivamente seu. Originalmente é uma palavra que deriva de uma expressão que é o despojo do rei. Quando uma guerra acaba e o exército vence, o rei passa pelo meio. Ele é o primeiro a pegar o maior bem como resultado da guerra. É isso que Paulo está falando. Você é o ser, é a coisa preciosa de Deus no final da guerra. Viva alinhado com o que ele pensa. Coloque as pessoas como prioridade absoluta na sua agenda e que use as coisas para que as pessoas se tornem melhores e mais próximas de Deus. Nunca deixe de fazer isso.